Graça e paz, pessoal, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, para quem não me conhece, eu vou me apresentar também porque eu não sei o alcance que vai ter esse vídeo, tá? Eu estou gravando esse vídeo para o Telegram. Meu nome é Rosângela, tá? Eu tenho difundido algumas mensagens a respeito dos satanistas e eu tenho feito isso porque foi uma ordem do Senhor Jesus. O Senhor Jesus falou para mim diversas vezes, falando para eu difundir essas mensagens, para eu espalhar essas mensagens a respeito dos satanistas, do que eles estão fazendo. E as palavras que o Senhor Jesus usou foi: a minha igreja precisa saber o que está acontecendo, a minha igreja precisa saber o que os satanistas estão fazendo. E você deve falar o que os satanistas estão fazendo, porque eu quero que a minha igreja saiba o que está acontecendo. Então, o Senhor Jesus usou essas palavras comigo algumas vezes, tá? Para que eu divulgasse o que os satanistas estão fazendo. E quero deixar bem claro, gente, que essas mensagens não é para colocar pavor, não é para colocar medo. Essas mensagens, pessoal, é para fazer um alerta para que a igreja brasileira, a igreja de Cristo no Brasil, desperte e comece a entrar num processo de santificação. O povo ouça essa mensagem, tenha temor de Deus e vá orar, vá jejuar, vá buscar a Deus nas madrugadas, vá buscar a presença de Deus, vá buscar santificação, vá pedir a Deus que Deus ensine essa pessoa a orar, a jejuar, a se santificar. Esse é o objetivo dessas mensagens, tá? Um despertamento para a igreja de Cristo. Então, irmãos, também vou fazer a minha confissão. No áudio que eu enviei, algumas pessoas ficaram sem entender o porquê que eu confessei que Cristo veio em carne. Gente, eu confessei que Cristo veio em carne não é para dar veracidade àquilo que eu estou falando, não. Não é para isso. Eu confessei porque eu acho necessário, pois o Senhor falou comigo que os satanistas não confessam que Cristo veio em carne, morreu e ressuscitou dos mortos no terceiro dia. E o Senhor Jesus também falou comigo que tem muitos pastores se convertendo ao satanismo, porque estão sendo atacados por satanistas, não estão suportando esses ataques e estão escolhendo entrar para o satanismo. E sendo satanistas, eles estão enganando o povo de Deus. Então, esses pastores, eles não confessam Cristo encarnado e ressurreto. Por esse motivo, porque tem muitas pessoas que Deus levantou, Deus chamou para ministrar, para pregar a palavra dele, e essas pessoas passaram por um momento de ataque espiritual, foram provadas, Deus permitiu para provar essas pessoas, elas não suportaram e entraram para o satanismo, mas isso ficou em oculto, e essas pessoas que entraram para o satanismo hoje estão enganando a igreja de Cristo. Então, por esse motivo, eu acho necessário eu fazer essa confissão. Não quero dizer que com isso quem não faz a confissão é satanista. Não, gente. Eu estou fazendo a confissão por causa das experiências espirituais que eu tive com o Senhor nas batalhas espirituais com os satanistas, tá? Por isso eu faço essa confissão. Eu, Rosângela Cardoso Teixeira, confesso que Cristo, Filho de Deus Altíssimo, veio em carne como homem, não pecou jamais, viveu entre nós, morreu e ressuscitou no terceiro dia. Eu confesso esse Cristo encarnado como meu único e suficiente Salvador, meu Senhor, meu Rei, meu governador. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o poder e domínio para todos sempre. Amém. Então, eu tenho procurado, já tem alguns meses, falar para as pessoas o que vai acontecer, para que o povo de Deus se coloque em oração, se coloque em jejum, busque a presença de Deus para se revestir espiritualmente, para não ficar vulnerável aos ataques espirituais que virão. E esses dias um irmão Israel, eu mandei um áudio para ele, pedi para ele compartilhar, ele compartilhou no canal dele do YouTube, compartilhou no canal dele do Telegram, e a mensagem foi difundida. Eu sei, o Senhor falou comigo que muitas pessoas vão ouvir e vão crer. O Senhor também disse que muitos não vão crer, mas muitos crerão e vão procurar se santificar, procurar se revestir. Para mim, isso já é bom.
Isso já é motivo de eu ter alegria de pessoas que ouviram o áudio que eu enviei, que eu gravei, e que o irmão Israel ajudou a compartilhar. Essas pessoas ouviram e tiveram temor e resolveram se consagrar. Tá? Isso para mim já é alguma coisa, tá? Já contribui para algum bem para a edificação da Igreja de Cristo. Então isso para mim já é bom. E eu não estou, gente, divulgando essas mensagens para provocar pânico. Eu percebi que antes de eu entrar em contato com o irmão Israel, antes do irmão Israel publicar no canal dele o áudio que eu enviei, que eu gravei, eu entrei em contato com vários pastores. Eu usei o Instagram do meu marido para entrar em contato com alguns pastores, pedi permissão ao Senhor, porque eu não uso mais redes sociais. A única rede social que eu uso é o Telegram e o YouTube. Então eu pedi permissão ao Senhor para que eu usasse o Instagram do meu marido para entrar em contato com alguns pastores. E eu entrei em contato com esses pastores, disse que eu precisava falar algo sério da parte de Deus com eles. Eles não tiveram interesse em divulgar a mensagem, nem saber o que eu tinha para falar. Então eu entrei em contato com alguns pastores no YouTube, com algumas pessoas no YouTube também, não recebi resposta. Parece que uma impressão que me deu, que todo mundo teve medo de tocar nesse assunto referente a satanistas. Então eu fiquei meio frustrada. Depois eu abri um canal no YouTube, eu já tinha um canal no Telegram, abri o canal no YouTube e comecei a gravar vídeos no YouTube para espalhar essa informação sobre o satanismo, sobre o que os satanistas estão fazendo, tá? Então, de repente, a minha última tentativa foi o irmão Israel, e ele, por um momento, eu achei que ele não ia compartilhar o áudio, mas ele compartilhou, e eu dou graças a Deus por isso, porque já tem gente ficando em alerta por causa disso. E eu estou falando alerta no sentido espiritual, não no sentido físico da coisa. Então, irmãos, a minha intenção é despertar, porque foi para isso que o Senhor Jesus mandou eu falar, para provocar um despertamento na igreja, para o povo orar, jejuar, se santificar, se separar do mundo, para interceder por essa situação que vai acontecer no Brasil, tá? Que já está se formando no Brasil, tá? Então, hoje eu estava aqui no canal do Telegram, no canal do irmão Israel, e ele compartilhou um áudio sobre uma pessoa que teve contato com alguém que tem contato com o Lula e pediu para espalharem, para não votarem no Lula, porque o Lula vai perseguir a igreja. Hoje ainda também aqui na internet, no YouTube, eu vi um vídeo do filho da Fernanda Brum falando a mesma coisa, e eu senti... Quando eu ouvi o filho da Fernanda Brum falando, eu senti que ele sabe alguma coisa, eu senti até que ele está um pouco, não sei dizer se desesperado, com medo, não sei se apavorado. Eu senti que ele está muito preocupado, então eu senti que ele sabe alguma coisa, ele tem alguma informação do que o Lula está planejando contra o Brasil. Não vi no filho da Fernanda Brum nenhum indício que me desse a entender que ele estivesse fazendo política, gente. Eu vi realmente uma pessoa preocupada, tá? Então, ele falando sobre não votar no Lula. Gente, eu concordo com ele que nós não devamos votar no Lula. Eu não voto, tá, gente? Aqui no Uruguai, eu tive a opção de me cadastrar lá no consulado do Brasil e para poder votar. Mas eu não estou no Brasil, então eu não voto, porque eu não estou vivendo no Brasil. Então, eu acho que também... o mais certo é eu não votar. E mesmo se eu estivesse no Brasil hoje, eu acho que eu não votaria, tá? Então, eu não voto, gente. Então, eu não tenho interesse nenhum em fazer campanha política, nada. Eu não estou morando no Brasil, já tem quase 10 anos. Não pretendo voltar a morar no Brasil, tá? Então, eu não tenho interesse político nenhum na situação política do Brasil hoje. Não tenho. Tá? E o Senhor também falou comigo que não tem planos para mim voltar a morar no Brasil. Eu posso ir no Brasil, mas de passagem, não para morar. Então eu vou ficar aqui no Uruguai até Jesus voltar ou até morrer, tá? Eu tô falando isso porque o Senhor Jesus tem falado comigo a respeito disso. O Senhor tem um trabalho missionário para mim aqui no Uruguai. Então é aqui que eu vou ficar. Não tenho interesse em voltar para o Brasil e o Senhor Jesus não tem planos para mim voltar para o Brasil. Então, irmãos, o que acontece?
o Senhor falou comigo, presta atenção, vai vir um avivamento sim no Brasil, mas esse avivamento vai vir em meio a uma perseguição, tá? Então comecem a se preparar. O Senhor vai estabelecer um avivamento no Brasil. Gente, eu vou dar uma pausa aqui só um momento. Então, eu dei uma pausa aqui, deixa eu ver. Dei uma pausa aqui porque eu fui desligar a máquina, porque ia começar a dispensar a água, ia fazer barulho e ia atrapalhar o vídeo aqui. Então, fui desligar a máquina de lavar. Então, vai vir avivamento no Brasil, sim, mas isso vai acontecer depois de uma perseguição que vai acontecer no Brasil, tá? E o Senhor falou comigo que ele tem um propósito, que é despertar a igreja. E mais, desde 2016, o Senhor começou a falar algumas coisas comigo, começou a permitir que eu soubesse algumas coisas a respeito dessa situação no Brasil. E desde 2016 eu falava sobre essa guerra que vai haver no Brasil. Naquela época, gente, muitas pessoas ouviram aquilo que eu falava. Tem pessoas que eram inscritas no meu canal Igreja Primitiva Brasil que vão se lembrar que eu falava a respeito disso desde aquela época. Então, os brasileiros tiveram muito tempo para se preparar, mas não quiseram dar ouvidos. Porque isso está sendo divulgado desde 2016, gente. Então, ainda tem tempo. Dá para se consagrar. Dá para a gente se apressar e se consagrar. Nós temos alguns meses ainda aí para terminar o ano. Então, ainda há tempo. Aproveita esse pouco de tempo que ainda nós temos e se consagra. Busca a presença de Deus na sua vida. Busca as coisas do alto. Se esforça para se desligar das coisas do mundo. Tá? E o Senhor Jesus falou comigo, preste atenção, que o Lula vai mandar fechar as fronteiras, mas que o Senhor vai permitir que algumas pessoas saiam do Brasil antes de fechar as fronteiras e também, de forma milagrosa, não sei como, o Senhor não me deu detalhes, de forma milagrosa, o Senhor, mesmo depois de o Lula ter fechado as fronteiras, o Senhor vai permitir, o Senhor vai trabalhar para que pessoas saiam do Brasil, mesmo com as fronteiras fechadas. Gente, Deus pode fazer essas coisas. Deus tirou Pedro da prisão, mandou um anjo lá e tirou Pedro da prisão. Deus pode fazer essas coisas. É assim que Deus manifesta o poder dele. É assim que Deus manifesta a grandeza dele. Nesses momentos difíceis. Só que nosso papel é buscar a presença de Deus para que o poder dele seja manifestado através das nossas vidas. Então tem que ter consagração, não tem para onde fugir. Tem que haver consagração, tem que haver busca da presença de Deus. A gente tem que parar de buscar as coisas do mundo, ou de se preocupar com as coisas do mundo. As coisas dessa vida vão passar. Então, o Senhor falou para mim que vai permitir que pessoas fiquem no Brasil. Existem pessoas que não vão sair do Brasil porque Deus tem um propósito com elas dentro do Brasil. Outras pessoas, o Senhor vai permitir que saiam do Brasil antes dessa perseguição começar. E outras pessoas, Deus vai preparar para elas saírem do Brasil durante a perseguição, ainda que as fronteiras estejam fechadas. Deus vai fazer milagres e vai tirar essas pessoas do Brasil. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Eu estou passando a mensagem que o Senhor Jesus me falou. Cada um de nós, cada um de vocês, eu também estou incluída porque eu também sou brasileira, eu estou no Uruguai, mas eu também sou afetada, tá? E eu tenho parentes no Brasil, tá? Parentes muito próximos. Então, cada um de nós, a gente tem que orar e buscar a presença de Deus para saber qual é o propósito que Deus tem na nossa vida em meio a essa situação. Senhor, qual é o propósito que o Senhor tem para mim? O Senhor vai me manter no Brasil? O Senhor vai permitir que eu saia do Brasil antes disso começar? O Senhor vai me recolher? O Senhor vai me tirar do Brasil durante a perseguição? Nós temos que orar, gente, buscando a vontade de Deus. O Senhor Jesus, quando estava para ir para a cruz, ele orou e pediu para o Pai que, se fosse possível, Deus afastasse dele aquele cálice, não permitisse que ele passasse por aquela situação, mas que Deus fizesse a vontade dele. E Deus, fazendo a vontade dele sobre Cristo, Cristo foi para a cruz do Calvário e nós temos vida através do que Cristo fez, da obra redentora que Cristo fez na cruz do Calvário. Então, às vezes, gente, existem situações que parecem situações de derrota, mas não são.
A situação de Cristo naquele momento, para muitas pessoas que escarneciam dele, parecia uma situação de derrota. Mas não era. A Bíblia diz que todo o poder foi dado a Cristo por causa do que ele fez. Todo o poder no céu e na terra foi dado a Cristo. Cristo venceu a morte através da cruz do Calvário. Cristo venceu o diabo, venceu o inferno através do que ele fez, da obra redentora na cruz do Calvário. Então, muitas coisas aos nossos olhos que parecem, nossos olhos humanos, às vezes que parece uma situação de derrota, Deus usa aquela situação para glorificar o nome dele. Então, a nosso papel, nós não sabemos exatamente tudo que vai acontecer, então o nosso papel é buscarmos a presença de Deus para saber qual é o propósito de Deus na nossa vida, nessa situação. O propósito de Deus na vida de cada brasileiro não vai ser igual. Cada um, Deus vai agir de uma maneira, a situação vai ser a mesma. O contexto político é o mesmo, mas cada um tem um propósito. Deus tem um propósito diferente na vida de cada um. E é isso que nós temos que focar. Qual é o propósito de Deus na minha vida em meio a essa situação, tá? Então, mais uma vez, agora uma parte para conforto. Antes de eu terminar o vídeo. O Lula não governará por 4 anos. O Senhor não permitirá que ele governe com essa mão dura que ele vai governar durante 4 anos, tá? Eu posso só adiantar isso, gente. Depois, mais na frente, eu quero dizer para vocês que eu passo por tribulação. Quando eu anuncio essas coisas, eu passo por tribulação espiritual aqui, porque o império das trevas não quer que essas coisas sejam divulgadas, tá? Então eu passo por tribulação, eu passo por perseguição. Cada vez que eu falo dos satanistas, do que eles estão fazendo, eu passo por perseguição, eu passo por ataques espirituais, porque eles não querem que a igreja saiba o que está acontecendo. Sabe por que eles não querem? Porque eles querem pegar uma igreja despreparada, gente. Os satanistas, eles têm mais êxito quando eles pegam pessoas despreparadas, porque as pessoas ficam mais vulneráveis a esses ataques espirituais. Então se preparem, não seja uma igreja despreparada. Mesmo que você não creia no que eu estou falando aqui, seja prudente. Seja prudente e vá orar, vá buscar a presença de Deus. Amém? Graça e paz, pessoal, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é fácil, mas que nós possamos nos esforçar, pedir a ajuda do alto, para que nós venhamos a buscar a presença de Deus. No meu particular, eu peço, Senhor, me ajuda a buscar a tua presença, porque a nossa carne, ela é fraca. Nós temos a tendência, a nossa carne tem a tendência de querer se desviar. Então, todos os dias aqui, eu peço a Deus, Senhor, me ajuda a buscar a tua presença, me ajuda a ter um coração obediente segundo o teu coração. Eu peço isso para Deus. Me ajuda a me santificar, me reveste do teu poder, Senhor, do teu espírito, me dá mais fé, me dá mais confiança em ti, mais perseverança. O Senhor, os apóstolos do Senhor Jesus e o próprio Senhor Jesus disse que nós seríamos salvos pela nossa perseverança, pela nossa persistência em resistir e não se corromper. Então vamos perseverar. Amém? Graça e paz, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.